Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus, então, estamos juntos, mais uma vez, dando sequência a esse maravilhoso momento que Deus tem nos proporcionado, esse companheirismo cristão em torno da palavra de Deus, aonde nós temos alcançado do Senhor bênçãos, palavras que têm nos ajudado. E cremos que mais esta vez Deus nos ajudará naquilo que Ele tem a nos dizer através do que ouviremos agora. Como sempre temos feito, nós vamos ouvir um pequeno trecho de uma mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, intitulada Amnésia Espiritual. Vamos ouvir então uma porção dessa mensagem e vamos ser abençoados. Creio assim. Vamos lá. There isn't nothing but to diagnose but sin. The wages of sin is death. It's dying. Quando Deus olha uma cidade e olha um povo, você olha numa igreja e olha num povo que está afastado de Deus, não há nada exceto diagnosticar pecado, e o salário do pecado é a morte. Está morrendo. Diagnosis proves what it is. You see, when people get away from God and won't listen to the Word, have no more desire for the Word, then there's one diagnosis to it. The soul that sinneth, that soul shall die. Os diagnósticos provam o que é isto. Vocês veem, quando o povo se afasta de Deus e não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra, então tem um diagnóstico para isto. A alma que pecar, esta morrerá. Unbelief shall separate you from God. That's exactly right. A incredulidade te separa de Deus. Isto é exatamente correto. He knew what the disease, what the results was when he seen the disease of sin in the city. Como ele sabia qual era a doença, quais os resultados, quando ele via a enfermidade do pecado na cidade? Now, this amnesia, we told it is cause you to be to a place where you cannot identify yourself. Agora, esta amnésia, nos disseram que isto é faz com que você fique numa situação em que você não pode identificar a si mesmo. Now, it's an unusual thing. It don't happen too often, but the causes is from shock. Agora, isto é uma coisa anormal. Isto não acontece muito frequentemente, porém as coisas ou as causas são de choque. It's somebody that don't even know who they are. They find it from war sometimes. Soldiers get it. Sometimes people get it. Another thing causes it is weary. Weary will cause it. Weary has no... Isto é para alguém que nem mesmo sabe que eles são. Você encontra isto nas guerras. Às vezes soldados têm isto. Às vezes pessoas têm isto. Outra coisa que causa isto é preocupação. Preocupação causará isto. No virtue to it at all. It's skip weary in it, except faith. Someone said, well, now, why if you're going to be shot in the morning? Wouldn't you worry? I said, no, don't think so. Why? I said, worry couldn't do nothing but make me worse. Preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma. Sim, apenas deixe de se preocupar e aceite a fé. Alguém disse, bem, agora como se você estivesse para ser morto pela manhã, você não se preocuparia? Eu disse, não penso assim. Por quê? Eu disse, a preocupação não poderia fazer nada senão me tornar pior. Well, what good's going to do to have faith? I said, it might deliver me. See? Bem, que bem fará ter fé? Eu disse, ela pode me libertar, e isto é certo, vem. So, weary has no virtue to it at all, but faith has all virtue. Believe. Assim, a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma, mas a fé tem toda a virtude. Creia. Now, weary sometimes causes it. Agora, a preocupação às vezes causa isto. And another thing that causes it among the people is getting between two opinions. E uma outra coisa que causa isto entre o povo é ficar entre duas opiniões. That'll cause amnesia. And it gets you to a place where you actually what you've done, you've lost your reasons, you've lost your mind. Isto causará amnésia. E ela te leva a um ponto onde o que você tem feito, você perdeu sua razão, você perdeu sua memória. You don't know who you are. You can't identify yourself. You can walk around, eat, and everything, but you can't identify yourself.
Você não pode fazer, você não sabe quem você é, você não pode identificar-se, você pode andar por aí, comer e tudo, porém você, mesmo assim, não pode se identificar. You've got your scholarly education, same education you had, but you don't know where it come from, you don't know who you are, where you belong. That's amnesia, so we're told. Você obteve a sua formação escolar, você pode, a mesma educação que você teve, porém você não sabe de onde ela veio. Você não sabe quem é você, a que você pertence. Isto é amnésia, assim nos é dito. Amém, meus irmãos. A graça, ela é uma coisa maravilhosíssima, podemos afirmar assim. Pois ela tem nos guardado, ela tem nos trazido até aqui e ela tem nos feito compreender que há um propósito, há um motivo, há uma razão. E é necessário então que nós venhamos a saber, que nós então busquemos, desejemos saber quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Essas são interrogações que constantemente estão na mente da humanidade, não é assim? Nós ouvimos aí uma pequena porção onde foi lembrado que nós devemos saber que está acontecendo algo. E há um motivo pelo que está acontecendo. Todas as coisas acontecem por uma razão. Essa é a verdade. E nós temos aprendido, irmão, que toda ação gera uma reação e toda atitude, ela traz consequências. Ele falou a respeito de quando o profeta Amós esteve ali na cidade, numa cidade onde habitavam pessoas que conheciam o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos. Porém, aquela cidade havia se misturado tanto com as culturas de outros povos que estavam, então, vivendo de uma maneira totalmente abominável. E ele disse uma coisa muito interessante que nós devemos entender. Deus fala do que está acontecendo. Ele disse, quando você olha em uma cidade e você olha para as pessoas, e você olha para uma igreja e olha para um povo que está se afastando de Deus. Veja, irmão, a dimensão. Primeiro você olha uma cidade. São milhares de pessoas. Então, você olha para a igreja. Ou seja, quem está interessado no que Deus disse? O que importa o que Deus disse? Para que crer no que Deus disse? Oh, irmãos, ele disse então, o povo se afastando de Deus. Se afastou é porque já esteve buscando estar próximo, não é? Muito embora existem aqueles que não querem nada com Deus, mas existem aqueles que ainda sentem uma necessidade de buscar a um Deus. Aí onde se corre muito perigo, porque muitas ideias são mostradas, mas existe o caminho, existe o evangelho, existe a mensagem para esta hora. E então aquele pequeno profeta, diante do quadro, ele diagnosticou o caso. A morte estava presente. Olha para uma igreja e um povo se afastando de Deus. Não há mais nada a ser diagnosticado a não ser pecado. E o salário do pecado é a morte. Está morrendo. E então nós vamos até a Bíblia, que é o que nos interessa. Saber o que Deus fala para nós
diante do quadro que estamos vendo. Ele nos leva então até um momento em que foi enviado o profeta Jonas até uma cidade de gentios, de pessoas que não buscavam a Deus. E então a chegada dele já causou um grande impacto, porque apesar de não estarem buscando a Deus, ainda assim eles tinham suas crenças. E muitos não entendem que Deus sabe como fazer as coisas. Jonas tinha que chegar a Nínive da maneira que ele chegou, para que então o povo parasse para ouvir o que ele tinha a dizer. Deus nunca manda um julgamento sem antes advertir o povo. E aquele povo então parou para ouvir a Jonas, porque a maneira como chegou impactou a eles. Ele foi trazido através de um peixe e eles adoravam o Deus das águas. Então, quando viram a maneira como aquele homem chegou, eles pararam para ouvir. E ouviram a mensagem de Jonas e, apesar de serem maus, mas houve um quebrantamento. Eles então se arrependeram e buscaram misericórdia e encontraram misericórdia, porque o Senhor Deus é misericordioso. O desejo dele é que todos se convertam, arrependam-se de seus pecados, creiam em sua palavra e então tenham um encontro com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do engano, irmão, do engano religioso. Mas ali em Samaria, um povo que conhecia, sabia que Deus havia tirado com mão forte o seu povo do Egito. Eles conheciam a história, mas se envolveram tanto com tantas ideias e religiões e coisas que se afastaram de Deus. Então teve que vir um juízo sobre aquele povo. E hoje não é diferente, irmão. Não necessitamos de histórias, de estar havendo profecias e tudo, porque já está profetizado que nesse tempo final, o tempo que estamos vivendo é o tempo final. As coisas deveriam estar da maneira que estão. O amor esfriaria. E então dentro da igreja, infiltrados, homens, mulheres, dominadas por espíritos, causando então a discórdia. Mas você, irmão, você, irmã, você tem que ter segurança de quem você é e em quem você tem crido. Aí então nós vamos e lembramos de frases que se tornaram populares, conhecidas demais, como a do grande filósofo Sócrates, que disse: só sei que nada sei. Essa frase, na verdade, foi atribuída a Sócrates, mas dizem que ele não escreveu isso, né? Dizem que ele proferiu isso e então escreveram. É assim que está. Então, mas ela é conhecida como dele, de Sócrates. E veja bem, irmão, o motivo, qual foi o motivo? Por que ele foi dizer esta frase? Então dizem que o motivo, na verdade, foi porque julgaram que ele era o homem mais sábio da época. Foi intitulado como o homem mais sábio entre os homens naqueles dias. E ele questionou aquilo. Veja só como é que é as coisas, né? Ele questionou aquilo. Por quê? Se há tantos outros homens
com muita sabedoria. Eu sei que isso causou uma grande repercussão e finalmente o levaram a julgamento e o condenaram, por ele ter dito isso. E daí então ele foi questionando, e a muitos, e os insatisfeitos então o levaram a ser morto, não é? Mas a necessidade de buscar saber é importante, sim. Quando a pessoa julga que já sabe de tudo, ele se encontra no quadro em que a Bíblia aponta lá no finalzinho, em Apocalipse, capítulo 3, fala da carta endereçada aos laodiceianos. Aqueles que julgam que não têm necessidade de nada, que já são ricos, não precisam aprender mais nada. Porém, a resposta de Deus para eles foi que são miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Eles não sabem quem são e não querem aprender. O que resta então? E você volta em outro quadro e encontra então um homem do alto escalão, aquele eunuco, dando ouvidos a um homem que não tinha parecer nenhum, que era Filipe, correndo atrás da carruagem, até que o homem o chamou e apresentou para ele, então, uma escritura que ele queria saber de quem estava falando. Ele queria ter conhecimento da verdade. E quando se quer conhecer a verdade, então a verdade se achega a você. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade é que há salvação para todo aquele que crê em sua palavra. Embora o mundo esteja na confusão que está, vivendo como que numa amnésia, não sabem que direção estão indo, não sabem quem está os cercando, quem os está envolvendo, irmão. Há um espírito envolvendo toda a terra. Mas isso faz parte de um plano de Deus. Mas se você tem conhecimento da verdade, porque você crê na palavra de Deus, você sabe que Deus sempre enviou um mensageiro para alertar o seu povo, para trazê-los à palavra original, para que então eles pudessem se posicionar da maneira correta e então escapar do juízo presente. Isso é importante, irmãos. O eunuco queria saber. E como ele queria saber, então Deus providenciou para ele alguém que sabia e que podia apontar para ele o caminho certo. E quando ele ouviu a verdade do Evangelho sendo mostrada por aquele que teve contato com a verdade, então aquele homem desejou estar certo com Deus. Ele desejou ser batizado da maneira correta. E Felipe, vendo que ali havia sinceridade de coração, o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então você vê como Deus cuida para que você chegue aonde tem que chegar, irmão. Agora veja, irmãos. Ele falou de uma coisa muito profunda que nós precisamos meditar. Ele disse assim, falando sobre amnésia, perder a consciência das coisas. Ele disse, agora essa amnésia, ela te coloca em um lugar onde você não pode identificar a si mesmo. Você não sabe quem é você, onde você está, o que você está fazendo. Nós precisamos saber, irmão. Enquanto Sócrates, naquele momento, diz que não sabia, só sei que nada sei, então você volta a um outro homem,
esse cheio do Espírito Santo, que fez uma afirmação contrária. Ele disse: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Paulo sabia em quem havia crido. Ele sabia que ele era poderoso para guardar o que ele estava depositando. A sua confiança, a sua vida estavam entregues nas mãos do Senhor Jesus. Estavam depositados ali toda a sua confiança, toda a sua segurança. Mas não só até um certo momento. Até aquele dia em que então ele se livrou desta prisão, deste corpo terreno carregado de concupiscências. Ele guardou a fé, terminou a carreira e recebeu o prêmio, a vida eterna. É isso que interessa, irmão, crer que há uma vida eterna para todo aquele que confiar no Senhor Jesus. E ele nos disse outra coisa aqui que é muito necessária para este momento. Ele disse: a preocupação não tem virtude. A preocupação faz você esquecer, entrar num estado de amnésia e esquecer que você é uma cristã, que você é um cristão. Preocupações, irmão. Nós devemos estar seguros, sabendo que se temos que vencer, temos que lutar. Mas seguros, irmão, não tensos, amedrontados, não. Preocupados. Aí é interessante aqui, o homem então fez uma pergunta para ele. Se você soubesse que ia ser fuzilado amanhã, não estaria você preocupado? Aí você vai lá para a Bíblia e encontra Pedro preso e dormindo. Não havia preocupação em Pedro. Quando o anjo chegou lá para tirá-lo da cadeia, ele teve que acordá-lo, porque ele não estava preocupado, ele estava descansado. E é aí que você tem que depositar a sua confiança. Descansa no Senhor, confia nele. Ele vai suprir as nossas necessidades, irmão. Ele está alerta, atento a tudo que está acontecendo. Por isso ele nos trouxe aqui. Por isso ele tem falado: não temas, eu estou contigo. Então confia nisso. Aceite a sua eleição. Filha de Deus, filho de Deus. E continue andando em direção à vida eterna. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Pai amado, em nome deste nome precioso, Jesus Cristo, nós estamos agradecidos, pois mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a guardar estas coisas. Saber que a preocupação, a ansiedade, ela não nos ajuda, Senhor. Ela nos afasta, nos põe em estado de amnésia. E nós esquecemos que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Senhor, ajuda-nos então a estarmos, Senhor, confiantes, a estarmos seguros, a estarmos, Senhor, buscando esta paz interior. Pois o Senhor é o guarda que não tosqueneja, que não está desatento. O Senhor nos ajuda na hora certa, no tempo propício para tudo, e ajuda-nos, ó Deus, a confiar nestas coisas. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse bom momento, e pedimos que o Senhor continue conosco, pois nós somos dependentes da tua graça, e oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. E então nós teremos essa restante semana um encontro nacional. Participe e seja abençoado. Nós não teremos programação diária por de amanhã até sábado. Estaremos então acompanhando o encontro nacional. E creio que seremos abençoados. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando me lembro do meu bom Jesus e como sofreu o meu, quero servi-lo cada vez melhor. Eu Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei.